Boa noite, amigos. Boa noite, amigos, amigas, da paz da luz. Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, nosso irmão, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, nossa luz, nosso corpo, nosso pastor. Possa estar sempre conosco, mas, claro, acima de tudo, possamos estar com Ele na mesma forma. Que possamos, no limiar do processo evolutivo, absorvermos a luz excelsa que emana do seu abençoado Evangelho, único, capaz de acontecer a criatura humana no processo de reforma moral, fazendo com que sejamos hoje um pouquinho melhor do que ontem e, consequentemente, amanhã, melhor do que hoje, seguindo a lei de sucessão, de degrau a degrau, assim como enseja a lei do propósito, a fim de que possamos passarmos a sermos verdadeiros instrumentos de Deus na propagação da luz, da verdade, do equilíbrio, da justiça, independentemente do lugar da sociedade que viemos a nos encontrar, nesse mundo que, diga-se de passagem, teima em permanecer nas sombras. O tema dessa noite que iremos desenvolver, ele está relacionado ao importante assunto que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, deixou. No terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele desenvolveu o ensino do Cristo, ao dizer que há muitas moradas na casa do Pai. E como é papel do Espiritismo relembrar o ensino do Cristo, eis que o Espiritismo é cristianismo redimido, conforme assevera o benfeitor Onofre de Miranda, consola-se quando se esclarece. E o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, que tem por pressuposto básico despertar a consciência através do entendimento, para que possamos, dentro do campo consciencial, passarmos a cumprir os nossos deveres, os nossos papéis de forma integrais, como herdeiro do universo, dentro da sociedade em que nós vivemos. Então, quando nós observamos o nosso planeta dentro do cosmos, ele não é só isso que aparenta. Então, Allan Kardec, ele, ao trazer a luz, por isso que ele é um codificador, ele trouxe à luz aquilo que estava escondido, ele levantou o véu da verdade, ensinando-nos que os planetas são catalogados em mundos. E como é que nós percebemos isso? Existem duas diferenças, questões físicas e questões morais. Então, do ponto de vista físico, o nosso planeta vamos voltar um pouco aqui, é isso aqui é como todos nós estamos acostumados, como ensinamos a astronomia, a geografia. O planeta que é identificado como o planeta Terra, o terceiro planeta do sistema solar. No entanto, do ponto de vista moral, que é a finalidade pela qual existem os planetas, cada planeta ele é catalogado no mundo. E segundo Allan Kardec, eles são divididos em 5. Os primitivos, da onde aqueles espíritos, de forma metafórica, claro, recém saíram das mãos de Deus, eles começam a iniciar sua jornada. Passam então para o segundo mundo, que é o mundo de provas e expiações, que é a classificada pelo qual está o nosso mundo, o mundo de regeneração, os mundos espirituosos, os mundos celestiais ou divinos. Em suma, o mundo dos primitivos e os mundos de provas e expiações, eles pertencem à classe dos mundos inferiores. Os seres espirituosos, os celestiais e divinos, aos mundos superiores, e existe um mundo que separa os mundos inferiores dos mundos superiores, que são de regeneração. E é esse aqui o caminho pela qual nós estamos nos dirigindo. Então,
Eis que a espiritualidade revela como é o nosso planeta, informando que se nós imaginarmos um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, o planeta Terra é ao mesmo tempo tudo isso. Eis aí então a explicação por que as aflições superam as alegrias. É simples. Quem vai morar no subúrbio? Quem possui recursos financeiros ou quem não possui? São os carentes de recursos materiais. Quem vai para o hospital? É quem está com saúde e quem está doente. Quem vai para a penitenciária? É quem deve ou quem não deve a justiça. O que isso quer dizer? Que nós somos pobres de valores morais, somos doentes morais e somos devedores da justiça divina. Por isso que todos nós estamos no mundo de próprias expressões chamado planeta. E qual é a classificação primordial do mundo de próprias expiações? O mal domina sobre o bem e a matéria domina sobre o espírito. Por isso que nós vamos entender porque tantas mazelas em nosso mundo, o porquê da veneração ao mal, o porquê da veneração à guerra, à intolerância, ao racismo, é porque nós estamos dentro da classificação moral, que nós somos pobres de recursos morais, somos devedores da justiça divina e nós somos doentes. E a nossa maior doença do habitante do planeta Terra chama-se egoísmo. Por isso que Kardec, na questão 913, asseverou, quando perguntou qual o mais radical dos vícios, resposta ao egoísmo. O mais radical no sentido de difícil de extirpar e em virtude das consequências nefastas que ele produz. Se você não sabe o que é egoísmo, então eu convido vocês a ir no horário do pico, pegar uma rua paralela e tentar atravessar a cair no tempo. Aí você vai entender o que é egoísmo. Porque a preferencial é minha e não sua. Se a preferencial é minha, você não tem direito de andar na minha preferencial. Porque o meu, ele sobrepõe ao nosso e ao nosso. É um caminho longo que o habitante da terra tem que percorrer. Porque o egoísmo ele assevera que tudo pertence somente a mim. E o orgulho diz que eu sou melhor que todos vocês. E essas duas malas mestras que guiam o nosso planeta e nossos comportamentos sociais. E aí, na revista Espírita de março de 1898, que era uma revista de Kardec publicada mensalmente, ele veio deixar essa tragédia dessa revelação. Porque a verdade dói. Ainda mais para espíritos orgulhosos como nós, dói. E aí ele revela que o planeta Terra, do sistema solar, é o último. Nós somos a vergonha do sistema solar. Os irmãos têm uma noção, todo o sistema solar está de cabelo em pé por causa do habitante da Terra. Você sabe por que quando enviam sonda para Marte não aparece nenhum espírito enganado, do nosso ponto de vista? Porque quando enviam sonda para Vênus, você não vê prédios, cidades, formas. É porque todo o sistema solar já saiu do mundo das formas. Ele já está no espírito. E nós ainda estamos nessa matéria grosseira. O sistema solar está de cabelo em pé com o habitante do planeta Terra. Mas, claro, nós não estamos abandonados dentro da criação. E aí, no livro Gênesis,
publicação também de Kardec, são chegados os tempos marcados por Deus. No item 8, chega o período de transformação que a Terra tem que ser levada na hierarquia dos mundos. Vamos voltar um pouco aqui, gente. A Terra, ela tem que ser levada na hierarquia dos mundos. No livro Céu e Inferno, que é um dizer do Espírito dessa Paula, a Terra deve regenerar-se dar um tempo, pois importa que o desígnio da providência se realize. Porque está tendo um mosaico lá da Bíblia Sagrada, que são livros, 5 livros, que é considerado, segundo Emmanuel, uma maior ciência religiosa da história do nosso planeta. Lá no primeiro livro, Gênesis, quando a gente começa a ler, aí tem lá descrevendo Deus fazendo a criação. E no primeiro dia Deus fez isso. Aí no final está escrito o quê? E Deus viu que era bom. No segundo dia Deus fez aquilo. No final da frase, e Deus viu que era bom. No terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto. E Deus viu que era bom. O que esse trecho bíblico está querendo nos informar? Que existe um monitoramento divino no universo. Existem pessoas que acreditam que Deus fez a criação e foi deitar numa rio, numa praia. Então existem duas coisas aí nesse texto: um monitoramento constante de Deus, e existe também um selo de qualidade. Na questão 41 do Livro dos Espíritos, eles asseveram: Deus renova os mundos como renova os seres. Olha que frase fantástica. Deus renova os mundos como renova os seres. A renovação, ela é uma atitude constante de Deus dentro da criação. Por isso Jesus disse o quê? Meu Pai até hoje trabalha e eu também. E aí chega essa verdade quando Jesus ele desce ao céu terreno ao encarnar. Isso é a comprovação do monitoramento divino e do selo de qualidade de Deus. Mas aí tem uma verdade que machuca e dói no nosso coração orgulhoso. Porque quando Jesus vem e ele olha para o habitante da terra, sabe o que ele sente? Isso aqui. E vendo as multidões, teve compaixão. Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Por isso que ele vem e se coloca no posto. Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Então vamos entender? Vamos. Existiu apenas, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, 2 momentos em que a corte celestial se reuniu nas proximidades da Terra. Primeiro, para construir o nosso planeta. E segundo, para a vida do Cristo. Então vamos imaginar, gente, vamos entender isso, ok. Houve 2 reuniões celestiais espiritistas no nosso sistema planetário. Primeiro, para construir o nosso planeta. Segundo, para a vida do Cristo. Aí o Cristo veio. O que fizemos com ele? Nós já sabemos. Porque é interessante, porque quando esse aqui fala lá no céu e inferno, ela fala assim: a terra é o magno assunto de nossas cogitações. A espiritualidade está correndo para cima e para baixo por causa do nosso planeta. Você sabe quem são as únicas criaturas do sistema solar que não vão poder isso? Está todo mundo preocupado com o planeta Terra, menos a gente. Eu vi uma notícia que no começo do século passado existiam em torno de 15 barreiras que separavam países. 15. No final do século já existiam mais de 90.
Por isso que no livro Brasil, Coração do Mundo, parte do Evangelho, quando Jesus faz uma de suas visitas periódicas à Terra, ele então diz a séria frase: eu pedi aos homens que amassem uns aos outros como irmãos, mas a única coisa que eu vejo é eles se devorando como caíns desvarados. Caíns, Jesus remontando lá a ideia do texto bíblico, como Caim mata o seu irmão. Então essa é a visão do governador espiritual do planeta Terra. Ele chega e olha para o habitante da Terra, porque ele sente pena. Cansado de tanto errar e desgarrado. E aí nunca, gente, fez tanto sentido a palavra da ovelha perdida. Nunca se fez tanto sentido o verdadeiro teor espiritual da parábola da ovelha perdida. Porque Deus, Ele então vai atrás dessa ovelha. É a parábola. O pastor tem 100 ovelhas. Uma se desgarra. O pastor então para as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Esse aí então é o auge da parábola. Porque a parábola não é assim, gente. O pastor então assovia e a ovelha veio. Não é assim a parábola. Como é que é a parábola? E o pastor então enfrenta vales e montanhas para trazer o de volta. Eu fui entender essa parábola quando eu li um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, psicografia do nosso estudo. Quando André Luiz está lá nas regiões inferiores do mundo espiritual, ele se depara com a multidão de desencarnados. Aí o mentor dele fala assim: André, o dia em que nós abandonamos o caminho do Senhor, nós sabemos. Nós sabemos. No dia que eu abandonei o caminho do Senhor, eu sei. Mas aí ele complementa. Mas a data do retorno não está no calendário. Esse é o sentido da palavra pecado. O que é pecado? Errar o caminho. Errar faz parte do processo evolutivo. Mas como estamos desgarrados, é natural que estamos nos perdendo cada vez mais. E então, quando tem aquela passagem de Jesus com as crianças, e aí Jesus tinha uma didática extraordinária, porque ele aproveitava as circunstâncias e momentos, lugares, para ensinar verdades cósmicas. As crianças estavam fazendo barulho e aí queriam tirar as crianças porque estavam atrapalhando. Ele não, aí ele ensina. Não. Deixar vir as minhas criancinhas. Nós não pensais porque o reino dos céus é de quem se diz a servir. E aí você começa a refletir. E no desenvolvimento que os Espíritos fazem do Evangelho segundo o Espiritismo, olha essa verdade. Está lá no capítulo 8, primeiro episódio dos Puros de Coração, item 18. Deixar de vir as criancinhas não estava relacionado apenas às crianças, mas especialmente aqueles que estacionam nos círculos inferiores. Jesus atraía para si para quê? Esclarecer os que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Quem são? Os fracos, os escravizados, os viciados. E aí tem uma palavra, uma frase impactante, escrita pela Schubert, no seu magistral livro Obsessão e Obsessão. É importante a frase. É importante que tenhamos consciência do quão fracos e vacilantes nós somos. A questão 500 do livro dos Espíritos
Até questiona com relação aos anjos guardiões, se um dia o Espírito deixará de ter um anjo guardião. Eles respondem sim. Haverá um dia em que o Espírito não precisa mais do seu protetor, por quê? Da mesma forma que um dia o aluno não precisa mais do mestre, porque ele vira o mestre e não precisa mais de mestre. O aprendiz vira mestre. Mas aí o problema do Espiritismo é o que vem depois da vírgula, né? Aí ele fala assim, mas isso não se dá no planeta Terra. O que essa resposta à questão 500 do livro dos Espíritos quer nos informar? Estamos dizendo, gente, que nós não temos condições de criar nós mesmos. Por que foi evitada a chuva? Porque nós somos fracos e vacilantes. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso, quando ele chega na terra, ele observa e conclui ovelhas cansadas e desgarradas. Por isso que essa imagem reflete o habitante do planeta Terra, onde nós somos obrigados a travar batalhas. Mas que batalhas? A batalha dentro de nós mesmos. Eu aproveito, abro um parêntese aqui, porque eu vou comentar, e eu faço um convite para que nós possamos assistir um filme de Valdo Franco, o Apóstolo da Paz. E aí tem um episódio lá maravilhoso, onde Joana de Ângeles, que é sua mentora, fala para ele, Divaldo, no final da sua existência, você vai compreender que a sua luta nunca foi contra o próximo, mas sempre você contra você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Faz um culto de graça lá, então faz esse convite para que nós possamos assistir, para que nós possamos sorver essa passagem maravilhosa de Joana de Ângeles em cima de Valdo. E nós carregamos uma bagagem, essa bagagem está refletindo o nosso campo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Por que provas? É aquela ideia que nós remetemos lá no nosso tempo de escola, onde nós precisávamos fazer uma prova para saber se nós estávamos aptos a ir para uma outra série. E no planeta Terra, pelo fato de nós termos desenvolvido o campo dos sentimentos, nós somos testados. E qual é a maior dor que nós temos? São aquelas que afetam o coração. Abandono, traição. As nossas maiores dores não são as físicas. Uma pessoa que está com uma depressão profunda, não é a matéria que está doendo, é a alma. Porque essa batalha aqui, ela é inerente ao habitante do planeta Terra. Quando, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o sentido das bem-aventuranças, os bem-aventurados aflitos, ele está exatamente informando que é a ocasião de provar. Olha aí o de provas, porque nós precisamos ser provados. Em quê? Na nossa fé, na nossa firmeza, perseverança, mas acima de tudo, nossa submissão à vontade de Deus. E qual é o resultado disso? O descanso. Quando nós vamos ler, como eu falei para você no começo, o mundo de regeneração, que é para onde estamos encaminhando, a condição lá do habitante do mundo de regeneração é o quê? É o repouso depois da luta. Só vai para o mundo de regeneração quem lutou. Quem lutou contra quem? O próximo? Não. Quem lutou contra si mesmo. Quem venceu a si mesmo. Porque esbravejar, discutir é muito fácil, faz parte da nossa natureza. De espíritos e espíritos. Agora silencie. E aí você vai começar a perceber o esforço grandioso que você tem de se limitar, de se corrigir, de se reformar. Vamos refletir naquelas circunstâncias que precisamos perdoar que nos fez gravemente. O esforço que muitas vezes é uma vida inteira que nós temos que dispensar para podermos conseguir. Por isso que no capítulo 11 da Evangelho do Espiritismo, a ideia de que o sangue resgatou o Espírito.
E aí vem Jesus e nos mostra o caminho. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Questão 625 do livro dos Espíritos. Quem Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade? Responde Jesus. Mas só a pergunta de Kardec já é algo fenomenal. Porque pergunta assim: quem Deus tem oferecido? Olha a pergunta. Quem Deus tem oferecido? Sabe por que Deus tem oferecido? Quem disse que nós aceitamos Ele como Salvador? Quem disse que nós aceitamos Jesus? Quem disse que nós concordamos com o que Ele falou? Por isso que Deus tem oferecido e vai oferecer até a última das ovelhas desgarradas voltar para o pastor. É por isso que é muito bonita a parábola do filho pródigo, que é aquele filho iludido que sai, né, do mundo físico, e aí acontece todo o processo de transformação pela dor. Por isso que a dor é um mecanismo maravilhoso que Deus oferece ao habitante da terra, porque é o último recurso, acredito. Deus tem mandado professores maravilhosos para nós ao longo das eras. Nós não escutamos nenhum delas. Aí a dor é o último recurso da humanidade. Por isso que tem uma frase que diz o seguinte: é uma pergunta que responde, uma frase que responde uma pergunta. Qual é o elemento mais duro do universo? É o coração egoísta. Sabe por quê? Só Deus consegue penetrar, mesmo assim só através da vida. Quando Jesus vem e revela a importância do sacrifício de si em prol do bem, como nós estamos dispostos a fazer isso? Mas é o caminho. Por isso que ele mostrou dois caminhos indeléveis. Ao nascer da manjedoura, a humildade. Por isso, nas bem-aventuranças, o primeiro degrau é bem-aventurar os humildes, porque é dele que vem dos céus. Humildade na manjedoura e sacrifício na cruz. Sacrificarmos nós mesmos em prol da coletividade, em prol do nós, ao primeiro, é uma batalha muito difícil, mas esse foi o caminho que o Cristo nos deixou. Por isso que o sangue resgatou o Espírito. Agora cabe o Espírito resgatar o homem da matéria. Jesus mostrou o caminho. Agora aqui é papel nosso eliminar esse monstro que está aqui dentro. Esse homem velho cheio de manias, cheio de vícios. Esse homem velho que vem, abre a boca e diz: eu não vim para ser amado, eu vim para ser respeitado. Esse espírito velho que diz: eu pago um boi para entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair de uma. Aquele espírito velho que diz: eu sou eu e põe no lame. Esse espírito é que precisa ser reconstruído, precisa ser reformado. O Cristo nos ensinou o caminho. Agora esse papel é exclusivo de cada um de nós. Por isso que o capítulo 11 do Evangelho é o quê? Que é preciso muito mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer o outro. No livro do maior, Psicografia do Chico do Espírito André Prendes, assevera: não podemos descansar nos processos dominativos. Quantas vezes nós já abrimos a boca e falamos assim: eu cansei de fazer o certo, eu cansei de ajudar o próximo. E daqui, ó, não podemos descansar nos processos dominativos. Nenhum momento. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e temerá perseguição de modo a não interromper a marcha. Não interromper a marcha. Parábola da ovelha perdida. O que foi que a ovelha desgarrada fez? Interrompeu a marcha. E acredito, nós estamos interrompendo a marcha há séculos. Estamos perdidos há séculos.
Capítulo 2, impossível. Qual a palavra? Impossível. É progredir no século sem atender a obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade. Recompor as energias. Reajustar as aspirações. E santificar desejos. Por isso que João deixou essa frase: endireitai o caminho do Senhor. Por nossa sorte, existe o acréscimo de misericórdia divina, aonde o nosso Salvador deixou-nos esse entendimento, que ficará conosco até a consumação dos séculos. E pegando na mão dessa criança birrenta, rebelde, revoltada, imatura, jamais deixaria órfãos e que voltaria para nós. E para nós concluirmos, vou contar uma história pequenina desse missionário do Cristo. Onde, quando ele era criança, fizeram a seguinte pergunta para a classe: o que você quer ser quando crescer? E toda criança, de forma natural e espontânea, começaram a responder: eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Quando chegou na hora do Chico, o Chico respondeu: eu quero ser feliz. E todo mundo caiu na gargalhada. Ah, Chico, você não entendeu a pergunta. O Chico: não entendi a pergunta. São vocês que não entenderam a pergunta. Muito obrigado pela atenção de todos. Jesus abençoe. Muito obrigado. Boa noite.